Desempenho no levantamento terra com barra hexagonal como preditor diferencial de saltos verticais, corridas lineares e mudanças de direção em atletas direitos autorais. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Cerquilha resumo. O levantamento terra com barra hexagonal, também chamado de trap bar deadlift, levantamento terra com barra em formato de armadilha ou hexagonal, consolidou-se como exercício central no treinamento de força e potência de atletas por permitir altas cargas com menor estresse lombar e técnica relativamente simples. Contudo, permanece controverso em que medida o desempenho nesse exercício diferencia, de forma específica, a capacidade de salto vertical, a velocidade de corrida e a agilidade com mudanças rápidas de direção, componentes essenciais do rendimento em esportes coletivos e individuais. Este artigo tem como objetivo analisar criticamente, à luz de evidências recentes, se o desempenho no levantamento terra com barra hexagonal se associa de maneira distinta ao desempenho em saltos, corridas lineares e testes de mudança de direção, considerando princípios biomecânicos de orientação da força, vertical e horizontal, cinética articular e especificidade da tarefa. A partir de revisão narrativa de estudos experimentais e observacionais com atletas e praticantes treinados, são discutidas as relações entre força máxima relativa, taxa de desenvolvimento de força, potência mecânica, sprint de 10 a 40 metros, saltos com contramovimento e testes específicos de agilidade. Os achados indicam correlações moderadas a altas entre força relativa no levantamento terra, convencional ou hexagonal, e desempenho em saltos e sprints curtos, porém resultados mais heterogêneos para mudanças de direção, especialmente em atletas avançados. Conclui-se que o levantamento terra com barra hexagonal é ferramenta relevante para desenvolver força e potência global de membros inferiores, com transferência robusta para o salto vertical e razoável para a aceleração linear, mas com contribuição menos direta para a agilidade com múltiplas mudanças de direção, a qual exige integração com exercícios horizontais, pliométricos e específicos da modalidade. Palavras-chave: levantamento terra, barra hexagonal, potência muscular, sprint, mudança de direção. 1. Introdução. O desempenho esportivo em modalidades que envolvem sprints, saltos e mudanças rápidas de direção depende de forma decisiva da capacidade de produzir grandes quantidades de força em curtos intervalos de tempo, coordenando segmentos corporais em cadeias cinéticas complexas. Entre os exercícios de força utilizados para desenvolver essas capacidades, o levantamento terra, em suas variações convencional e com barra hexagonal, hex bar ou trap bar, tem recebido destaque pela elevada exigência neuromuscular, pela possibilidade de aplicação de altas cargas e pela relativa segurança articular quando comparado a outros levantamentos pesados como o agachamento profundo ou os levantamentos olímpicos. Do ponto de vista biomecânico, o levantamento terra com barra hexagonal caracteriza-se por permitir posicionamento mais vertical do tronco, maior contribuição dos extensores de joelho e menor momento de flexão sobre a coluna lombar, em relação ao levantamento terra com barra reta. Estudos cinéticos indicam que essa variação pode gerar maiores valores de força e potência de pico em cargas submáximas, com menor risco de sobrecarga na região lombósacra, o que tem levado treinadores a adotá-la em larga escala em contextos esportivos. Apesar disso, persiste um problema de pesquisa relevante: em que medida o desempenho nesse exercício, geralmente mensurado por meio da força máxima, repetição máxima, RM, absoluta e relativa ao peso corporal, diferencia a capacidade de salto vertical, a velocidade em sprints lineares e a agilidade em mudanças de direção. Em outras palavras, a melhoria na RM no levantamento terra com barra hexagonal transfere-se de maneira equivalente para essas três dimensões do desempenho, ou a especificidades decorrentes do vetor de aplicação de força, da velocidade do movimento e das demandas coordenativas de cada tarefa. A literatura contemporânea em biomecânica do sprint e da mudança de direção enfatiza que o rendimento não se explica apenas pela magnitude da força produzida, mas pela sua orientação, vertical ou horizontal, e pelo padrão temporal de aplicação. Autores como Morin e colaboradores destacam que, nas fases iniciais da corrida, a capacidade de projetar a força no plano horizontal é mais determinante para a aceleração do que a força vertical máxima aplicada contra o solo. Por sua vez, análises de saltos verticais mostram forte relação entre impulso vertical, produto de força pelo tempo, e altura atingida. Em testes de agilidade com múltiplas mudanças de direção, adicionaram-se ainda exigências de frenagem excêntrica, controle postural e reorientação do vetor de força. Nesse contexto, o objetivo deste artigo é examinar criticamente a relação entre o desempenho no levantamento terra com barra hexagonal e o desempenho em saltos, corridas lineares e mudanças de direção, buscando identificar se esse exercício é capaz de diferenciar de modo específico essas manifestações de força e potência em atletas.
Mais especificamente, pretende-se a. Discutir a base teórica que sustenta a transferência de ganhos de força máxima em levantamentos para tarefas esportivas, b. Confrontar achados de estudos que relacionam o levantamento terra e suas variações com indicadores de salto, sprint e agilidade, e c. Propor implicações práticas para o planejamento do treinamento de força em diferentes modalidades esportivas. A justificativa deste estudo reside tanto na alta prevalência do uso do levantamento terra com barra hexagonal em programas de força quanto na necessidade de otimização do tempo de treinamento em contextos competitivos, nos quais é fundamental escolher exercícios com maior potencial de transferência. Do ponto de vista acadêmico, a análise crítica das evidências disponíveis contribui para refinar modelos de periodização e para orientar novas pesquisas experimentais com delineamentos mais rigorosos. 2. Desenvolvimento. A compreensão do papel do levantamento terra com barra hexagonal na melhoria do desempenho em saltos, corridas e mudanças de direção exige uma análise integrada de 3 dimensões: características mecânicas do exercício, especificidade das tarefas esportivas e evidências empíricas sobre transferência de treinamento. Do ponto de vista mecânico, o levantamento terra, seja com barra reta ou hexagonal, é um exercício multiarticular que recruta extensores de quadril, joelho e tornozelo, além de musculatura estabilizadora do tronco e da cintura escapular. A variação com barra hexagonal, ao posicionar as mãos lateralmente ao corpo e aproximar a carga do centro de massa, reduz o momento de flexão lombar e favorece maior participação dos extensores de joelho, com padrão de movimento mais semelhante a um salto vertical do que o levantamento convencional. Estudos que analisam força e velocidade em diferentes variações do levantamento terra mostram que, em cargas submáximas, a barra hexagonal permite maior potência mecânica média e de pico, especialmente em indivíduos treinados. Essa característica explica, em parte, o interesse em utilizá-la como ferramenta para desenvolver potência de membros inferiores. Entretanto, a transferência de ganhos de força máxima para o desempenho esportivo não é direta. Modelos clássicos de especificidade sugerem que adaptações são mais expressivas quando a similaridade entre exercício e tarefa quanto ao vetor de força predominante, a amplitude de movimento, a velocidade e ao padrão coordenativo. O levantamento terra com barra hexagonal é predominantemente vertical, assim como o salto vertical, já os sprints e as mudanças de direção envolvem componentes horizontais mais pronunciados, sobretudo nas fases iniciais de aceleração e nas transições de direção. Essa diferença sugere que a associação entre RM no levantamento e desempenho tenderia a ser mais robusta para o salto do que para o sprint e, em especial, para a mudança de direção, na qual entram ainda aspectos de frenagem, rotação corporal e tomada de decisão em esportes de invasão. A literatura que relaciona força máxima em levantamentos com indicadores de desempenho esportivo oferece subsídios importantes. Estudos de treinamento com levantamento terra convencional em adultos jovens mostram que ciclos de aproximadamente 10 semanas de prática, com cargas elevadas e baixa a moderada repetição, produzem aumentos expressivos na taxa de desenvolvimento de torque nos extensores de joelho e quadril, acompanhados de elevação da altura de salto vertical com contramovimento. Essa associação sugere que o aprimoramento da capacidade de gerar força rapidamente, mais do que o aumento isolado de RM, é um elo importante entre o exercício e o salto. Pesquisas comparando diretamente o treinamento com levantamento terra e agachamento apontam que ambos podem melhorar o desempenho em salto e sprint em novatos, mas a magnitude das adaptações e sua transferência para tarefas específicas variam em função do histórico de treinamento e do nível de desempenho dos participantes. Em indivíduos pouco treinados, quase qualquer estímulo de força sistematizado promove melhorias significativas em tarefas explosivas. Em atletas avançados, contudo, os ganhos tendem a ser mais modestos e exigem maior especificidade dos exercícios, incluindo o uso de cargas otimizadas para a produção de potência, variações de velocidade e integrações com exercícios pliométricos e sprints. No caso da barra hexagonal, investigações que correlacionam a força máxima relativa, força dividida pelo peso corporal, com indicadores de salto e velocidade apontam relações de magnitude moderada a elevada, sobretudo em amostras de atletas jovens e universitários. Em geral, indivíduos com maior capacidade de levantar cargas elevadas na barra hexagonal, quando ajustadas pelo peso corporal, tendem a apresentar melhor desempenho em sprints de curta distância e em testes de salto vertical. Essa associação se explica tanto pelo desenvolvimento da força máxima dos extensores de quadril e joelho quanto pela familiaridade com movimentos de extensão rápida dos membros inferiores, ainda que o levantamento em si não envolva fase de voo. Quando se analisam mudanças de direção, o cenário se torna mais complexo. Testes como o T-teste, o teste 505 e protocolos específicos de agilidade em campo demandam que o atleta desacelere o centro de massa, estabilize o corpo e produza nova aceleração em direção diferente, muitas vezes lateral ou oblíqua.
Nesses contextos, a capacidade de força excêntrica e isométrica em ângulos articulares mais flexos, combinada ao controle neuromuscular de joelho e quadril, torna-se crucial. O levantamento terra com barra hexagonal, embora contribua para a força concêntrica global, não reproduz plenamente as exigências excêntricas e multiplanares das mudanças de direção. Por isso, estudos que investigam correlações entre desempenho nesse exercício e testes de agilidade costumam encontrar associações mais fracas e por vezes inconsistentes, especialmente em atletas com bom histórico de treinamento de força. Outra dimensão importante é o vetor de força. Pesquisas de biomecânica do sprint demonstram que a aceleração eficaz depende da capacidade de aplicar força orientada horizontalmente, projetando o corpo para frente sem desperdício em direção vertical excessiva. Exercícios tradicionalmente utilizados para desenvolver potência horizontal, como o hip thrust, elevação de quadril com barra, e variações de arrasto de trenó, tendem a ter maior transferência para o sprint em atletas já fortes. Nesses casos, o levantamento terra com barra hexagonal pode cumprir papel de base para o desenvolvimento de força geral, mas sua contribuição incremental para a velocidade de corrida diminui à medida que o atleta se aproxima de níveis elevados de desempenho. Essa observação sugere que a relação entre desempenho no levantamento e sprints não é linear em todos os níveis. Em iniciantes, melhorias na força máxima frequentemente se refletem em ganhos de velocidade. Em atletas avançados, a necessidade de estímulos mais específicos torna-se proeminente. No campo prático, treinadores frequentemente percebem que alguns atletas com força relativamente modesta em levantamentos conseguem desempenhos expressivos em saltos e sprints, enquanto outros, extremamente fortes em exercícios de academia, não apresentam o mesmo nível em campo. Essa dissociação pode ser parcialmente explicada por diferenças anatômicas, como comprimentos de alavancas ósseas e inserções tendíneas, que influenciam tanto a capacidade de produzir força máxima quanto a velocidade de movimento. Além disso, componentes técnicos de corrida, salto e mudança de direção, bem como fatores de coordenação intermuscular e elasticidade tendínea, modulam a maneira como a força gerada em exercícios de sala de musculação se traduz em desempenho esportivo. Ainda assim, ao se comparar o levantamento terra com barra hexagonal a outros exercícios pesados, observam-se vantagens práticas relevantes. A técnica relativamente simples, a menor exigência de mobilidade de ombros e punhos e o perfil mais seguro para a coluna lombar favorecem sua implementação em grupos grandes de atletas, com baixa incidência de erros grosseiros de execução. Em um cenário em que o tempo de treinamento é limitado, a possibilidade de desenvolver força máxima e potência em um único exercício, com curva de aprendizado curta, torna o levantamento terra com barra hexagonal uma escolha atrativa. Nessa perspectiva, o exercício funciona como fundamento para elevar o teto de força do atleta, sobre o qual intervenções mais específicas, como pliometria vertical e horizontal, sprints com variação de carga e exercícios de desaceleração lateral, podem gerar transferência superior para saltos, corridas e mudanças de direção. Do ponto de vista metodológico, cabe destacar que estudos que investigam o efeito de programas baseados em levantamento terra com barra hexagonal sobre desempenho esportivo apresentam, em geral, amostras reduzidas, curta duração de intervenção e ausência de grupos controle com exercícios alternativos. Essas limitações dificultam conclusões definitivas sobre superioridade ou não dessa variação em relação a outros métodos clássicos, como o agachamento com barra ou os levantamentos olímpicos. Ainda assim, os dados disponíveis apontam consistentemente para aumentos de força máxima e melhorias concomitantes em testes de salto e sprint, sobretudo em praticantes com pouca experiência prévia em treinamento de força sistematizado. Por fim, uma análise interdisciplinar que integre biomecânica, fisiologia do exercício e ciência do treinamento sugere que o levantamento terra com barra hexagonal deve ser compreendido não como solução única para o desenvolvimento da potência esportiva, mas como componente central de um sistema mais amplo de preparação física. Em esportes em que o salto vertical e a aceleração curta representam determinantes críticos de desempenho, como basquetebol, voleibol e futebol americano, a inclusão sistemática desse exercício, com progressão adequada de carga e variações orientadas para potência, tende a oferecer benefícios tangíveis. Em modalidades em que as mudanças de direção com múltiplos planos e padrões imprevisíveis predominam, como futsal, handebol e esportes de raquete, sua contribuição é relevante, porém insuficiente, devendo ser complementada por estratégias específicas que desenvolvam a capacidade de frenagem, a força excêntrica e a reorientação eficiente do vetor de força. 3. Conclusão. A análise crítica do papel do levantamento terra com barra hexagonal na diferenciação do desempenho em saltos, corridas e mudanças de direção permite algumas conclusões centrais.
Em primeiro lugar, a natureza predominantemente vertical do exercício, associada à elevada possibilidade de produção de força e potência, favorece sobretudo a transferência para o salto vertical e, em menor grau, para a aceleração em sprints curtos. A literatura indica que aumentos na força máxima relativa neste exercício tendem a acompanhar melhorias na altura de salto e em tempos de corrida de 10 a 40 metros, especialmente em indivíduos com baixo a moderado nível prévio de treinamento de força. Em segundo lugar, a relação entre desempenho no levantamento terra com barra hexagonal e mudanças de direção revela-se mais complexa e menos direta. Embora o desenvolvimento de força máxima em extensores de quadril e joelho seja condição necessária para respostas eficientes de frenagem e reaceleração, esse exercício, por si só, não reproduz as exigências excêntricas, multiplanares e cognitivas dos testes de agilidade com mudanças bruscas de direção. Assim, sua contribuição, ainda que relevante como base de força, precisa ser integrada a métodos específicos de treinamento de mudança de direção e agilidade para que se alcance transferência consistente para o desempenho esportivo nessas tarefas. Em terceiro lugar, torna-se evidente que o nível de experiência do atleta em treinamento de força modula o grau de transferência. Em iniciantes e atletas em formação, o simples incremento de força máxima por meio do levantamento terra com barra hexagonal é suficiente para promover ganhos significativos em saltos e sprints. Em atletas avançados, entretanto, as adaptações tornam-se mais específicas, e a combinação de exercícios que enfatizem vetores de força horizontais, pliometria e sprints resistidos passa a ser indispensável para ganhos adicionais em velocidade e agilidade. Dessa forma, recomenda-se que treinadores e profissionais da área considerem o levantamento terra com barra hexagonal como exercício de base, extremamente útil para elevar a capacidade global de produção de força de membros inferiores, pela segurança relativa e pela facilidade de ensino em comparação a outros levantamentos pesados. Contudo, para otimizar o desempenho em saltos, corridas e mudanças de direção, é necessário inseri-lo em um programa integrado que contemple exercícios específicos à modalidade, variadas direções de aplicação de força e componentes técnicos e táticos inerentes ao esporte praticado. Por fim, sugere-se que futuras pesquisas adotem delineamentos experimentais com amostras maiores, maior duração de acompanhamento e comparações diretas entre programas centrados no levantamento terra com barra hexagonal e em outros exercícios clássicos, com mensuração sistemática de saltos, sprints e testes de mudança de direção. Apenas com esse refinamento metodológico será possível esclarecer em que medida e em quais contextos esse exercício se destaca como preditor diferencial do desempenho nessas três dimensões fundamentais da performance atlética. 4 referências. 1. Miller, B. A et al. Relationships between Hex Bar Deadlift on Repetition Maximum and Maximal Isometric Pulse. International Journal of Exercise Science, V. 15, número 4, p. 45 a 57, 2021. Disponível em 2. Thompson, B. J. et al. Barbell Deadlift Training Increases the Rate of Torque Development and Vertical Jump Performance in Novices. Journal of Strength and Conditioning Research, V. 29, número 1, p. 1 a 10, 2015. 3. Camara, K. D. et al. An Examination of Muscle Activation and Power Characteristics While Performing the Deadlift Exercise with Straight and Hexagonal Barbells. Journal of Strength and Conditioning Research, V. 30, número 5, p. 1183 a 1188, 2016. 4. Swinton, P. A et al. A Biomechanical Analysis of Straight and Hexagonal Barbell Deadlifts Using Submaximal Loads. Journal of Strength and Conditioning Research, V. 25, número 7, p. 2000 a 2009, 2011. 5. Stiró, T. Effects of Hex Bar Deadlift Training Loads on Vertical Jump Performance in Complex Training. 2020. Tese, doutorado, William Patterson University of New Jersey, UN, 2020. 6. Turner, A. N. Tobin, D. P. Delahunty, E. Optimal Loading Range for the Development of Peak Power Output in the Hexagonal Barbell Jump Squat. Journal of Strength and Conditioning Research, V. 29, número 11, p. 3089-3095, 2015. 7. Kawamori, N. et al. Influence of Different Relative Intensities on Power Output During the Hang Power Clean, Identification of the Optimal Load. Journal of Strength and Conditioning Research, V. 19, número 3, p. 698 a 708, 2005. 8. Contreras, B. Ilgot Gurud, Max Relative Trap Bar Deadlift Strength Perfectly Predicts Speed, Power, and Endurance Performance.
2016. Disponível em 9. Antônio, J. et al. Effects of Plyometric Training on Vertical and Horizontal Jump Performance, Force Vector Specificity. Journal of Strength and Conditioning Research, v. 30, número 8, p. 218 a 227, 2016. 10. Morim, J.B. et al. Sprint Running Performances Associated with the Magnitude and Orientation of Ground Reaction Force. Journal of Applied Physiology, v. 115, número 4, p. 534 a 542, 2013. 11. Morim, J.B. et al. A Simple Method for Computing Sprint Acceleration Kinetics from Running Velocity Data, Validity and Reliability. Journal of Biomechanics, v. 45, número 4, p. 842 a 848, 2012. 12. Hunter, J. P. Marshall, R. N. M. Senair, P. J. Relationships between Ground Reaction Force Impulse and Kinematics of Sprint Running Acceleration. Journal of Applied Biomechanics, v. 21, número 1, p. 31 a 43, 2005. 13. Vyand, P. G. et al. Faster Top Running Speeds are achieved with greater ground forces not more rapid leg movements. Journal of Applied Physiology, v. 89, número 5, p. 1991 a 1999, 2000. 14. Cross, M. R. et al. Mechanical Properties of Sprinting and Jumping in Elite Rugby Players. European Journal of Sport Science, v. 15, número 6, p. 557 a 564, 2015. 15. Zaites, L. B. Couches, S. A. Hag, F. Effects of Maximal Strength Training on Sprint Performance, a Meta-Analysis. Journal of Strength and Conditioning Research, v. 28, número 8, p. 215 a 225, 2014. 16. Macala, K. et al. The Relationship Between Maximal Strength and Sprint Performance, an Evaluation in Elite Sprinters. Journal of Human Kinetics, v. 45, número 1, p. 135 a 148, 2015. 17. Wiesloff, U. et al. Strong Correlation of Maximal Squat Strength with Sprint Performance and Vertical Jump Height in Elite Soccer Players. British Journal of Sports Medicine, v. 38, número 3, p. 285 a 288, 2004. 18. De Lacey, H. L. et al. The Effects of Resisted Sprint Training on Sprint Performance, a Meta-Analysis. Sports Medicine, v. 45, número 8, p. 1025 a 1044, 2015. 19. Brugelli, M. Cronin, J. Levin, G. Understanding Change of Direction Ability in Sport. Sports Medicine, v. 38, número 12, p. 1045 a 1063, 2008. 20. Shepard, J. M. Young, W. B. Agility Literature Review, Classifications, Training and Testing. Journal of Sports Sciences, v. 24, número 9, p. 919 a 932, 2006. 21. Locke, R. G. et al. Relationships Between Linear Speed and Change of Direction Speed in Field Sport Athletes. Journal of Strength and Conditioning Research, v. 28, número 1, p. 24 a 29, 2014. 22. Ewet, T. E. et al. Biomechanical Measures of Neuromuscular Control and Valgus Loading of the Predict Anterior Cruciate Ligament Injury Risk in Female Athletes. American Journal of Sports Medicine, v. 33, número 4, p. 492 a 501, 2005. 23. Suchomel, T. J. Comfort, P. Lake, J. P. Enhancing the Force Velocity Profile of Athletes Using Weightlifting Derivatives. Strength and Conditioning Journal, v. 39, número 1, p. 10 a 20, 2017. 24. Raf, G. G. Triplet, N. T. eds. Essentials of Strength Training and Conditioning. 4. Ed. Champagne, Human Kinetics, 2016. 25. American College of Sports Medicine. ACSMS Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 11. Ed. Philadelphia, Wolters Kluwer, 2021. 26. Schoenfeld, B.
J. The Mechanic SMS of Muscle Hypertrophy and Their Application to Resistance Training. Journal of Strength and Conditioning Research, v. 24, número 10, p. 2857-2872, 2010. 27. Nagano, A. Komura, T. Longer Achilles Tendon Moment Arm Results in Smaller Plantar Flexor Muscle Force. Journal of Orthopedic Research, v. 21, número 6, p. 1134 a 1143, 2003. 28. Lee, S. S. M. Piazza, S. J. Correlation Between Plantar Flexor Moment Arm and Preferred Gait Speed. Gait e Posture, v. 30, número 4, p. 463 a 467, 2009. 29. Baxter, J. R. et al. Ankle Joint Mechanics and Foot Proportions Differ Between Sprinters and Non-Sprinters. Medicine e Science in Sports e Exercise, v. 44, número 11, p. 2070 a 2078, 2012. 30. McBride, J. M. Triplet McBride, T. Davie, A. Newton, R. U. A Comparison of Strength and Power Characteristics Between Powerlifters, Olympic Lifters, and Sprinters. Journal of Strength and Conditioning Research, v. 13, número 1, p. 58 a 66, 1999. 31. Young, W. B. Pryor, J. F. Wilson, G. J. Effect of Instructions on Characteristics of Counter Movement and Drop Jump Performance. Journal of Strength and Conditioning Research, v. 9, número 4, p. 232 a 236, 1995. Hashtag Estudando como os Empre Aprendendo como nunca.